A seguir, Hora da Notícia. O edital para a obra de ampliação do aeroporto Lauro Cortes finalmente será assinado. E esse é um dos assuntos para o quadro Fatos Políticos de hoje. Como entender um tornado com ventos de até 300 km por hora que deixou estragos aqui na região? Quem vai explicar o que ocorreu é o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha. E o que você sentiria se soubesse que com a sua doação de sangue 3 vidas foram salvas? Hoje é o Dia Mundial do Doador. E ainda, como está a sua motivação, a motivação entre os passofundenses com o começo da Copa do Mundo? Hoje é quinta, 14 de junho, é hora da notícia. O que você sentiria se soubesse que com a sua doação de sangue 3 vidas foram salvas? Hoje é o Dia Mundial do Doador e cada doação pode salvar até 3 vidas. Veja como está o movimento no Hemopasso. Por aqui, a situação é boa. Estoques normalizados depois de algumas campanhas. Mas isso não significa que as doações devem parar. O mês de maio foi bastante produtivo, né? Porém, agora as temperaturas negativas já espantaram um pouquinho, né, os nossos doadores. Por exemplo, hoje, Dia Internacional do Doador, a nossa recepção deveria estar cheia, repleta de doadores, mas eles estão chegando, né, devagarzinho. Acredito que no momento que vai esquentando, eles acabam retornando à instituição. A Eliane doa sangue há 15 anos. Para o Josimar, é a 3ª vez. Os dois moram em Casca e hoje acordaram mais cedo para fazer uma boa ação. É importante doar. Hoje estou doando para um amigo, mas eu dou sempre que eu posso para qualquer hospital aqui por perto. Estou ajudando outra vida, né? Um irmão que está precisando. Quem sabe que a minha família não vai precisar também, né? Então isso é muito importante. Muitas famílias precisam, né? A gente tem que ajudar. A gente pode ser ajudado um dia. E a atitude deles faz toda a diferença na vida de muita gente. Aqui, cerca de 40 pessoas fazem doação por dia. Mas como a demanda é grande, é importante que todos os dias alguém faça a doação. Tem alguns hemocomponentes, por exemplo, como as plaquetas, que têm um prazo de validade muito curto e ela é muito utilizada pelos nossos hospitais, né? Uma unidade é produzida de um doador e o paciente, quando vai utilizar uma unidade a cada 10 quilos do peso corporal. É por isso que a gente precisa manter uma constante, né? Uma rotatividade, ter doadores todos os dias na instituição, um volume bom de doadores, para que a gente tenha essa rotatividade em função do prazo de validade. O Hemocentro de Passo Fundo abrange 139 municípios e tem contrato com 44 hospitais da região. Hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, quem veio até aqui ganhou um lanche especial, como agradecimento pela boa iniciativa. E para quem deseja fazer a diferença na vida de alguém, doar sangue é bem simples. Homens têm o prazo, né, de 61 dias para realizar uma nova doação, desde que não ultrapasse 4 doações no ano. Mulheres podem doar a cada 90 dias. Tem que se sentir bem, né, ter um bom estado de saúde, apresentar um documento oficial com foto. Não pode estar gripado, resfriado ou com manifestação alérgica ativa, que são também questões que surgem agora, né, com as baixas temperaturas. Os problemas respiratórios impedem a doação. E tem que ter entre 16 e 60 anos para quem vai doar pela primeira vez, até 69 anos para quem já é doador, pesar acima de 50 quilos e ser solidário. E nesse dia do doador, até por volta de 12h30, 25 pessoas fizeram a doação de sangue, lembrando que o horário só vai até 1h30 da tarde. Esse número é baixo, já que o Hemopasso recebe aí, em média 50 doadores por dia. O Ministério da Saúde prorrogou mais uma semana a vacinação contra a gripe. É que a média nacional está abaixo da expectativa. A vacinação atingiu 71% de cobertura, sendo que a meta é de 90%. Em Passo Fundo, os números são um pouco melhores. A média é de 80%
embora alguns grupos, como de crianças e gestantes, estejam bem abaixo. Este ano, a vacinação está disponibilizada, então, nas 24 unidades de saúde do município. E desde o começo desta semana, além de permanecer em busca dessa meta, que é de 90% de cobertura para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, a oferta de vacina também se estende para a faixa etária de 5 a 9 anos e de 50 a 59 anos. Finalmente, o edital para a obra de ampliação do aeroporto Lauro Cortes será assinado e esse é o assunto para o quadro Fatos Políticos de hoje. Zumara. Pois é, Thaís, está confirmado para o dia 22 de junho, próxima sexta-feira, a assinatura do edital para contratar a empresa que vai fazer o projeto e a obra de ampliação do aeroporto Lauro Cortes. A Agência Nacional de Aviação Civil expediu esta semana o documento oficial autorizando a publicação do edital e atualizando os valores da obra, que passam de 44 milhões para 55 milhões de reais. A grande expectativa é de que a obra efetivamente se inicie já no segundo semestre deste ano. Para tanto, as autoridades locais contam com o fato de o aeroporto Lauro Cortes estar enquadrado como prioridade no programa de aviação regional. No mesmo ato, o governador José Ivo Sartori, que estará em Passo Fundo nesse dia, vai entregar viaturas para o Batalhão de Operações Especiais e para as cidades da região. E também vai assinar aqui em Passo Fundo o edital para a licitação do novo presídio de Erechim, que terá uma capacidade para 650 presos. Sem recursos para investimentos, a proposta do governo é destinar 3 áreas de sua propriedade em Erechim como forma de pagamento para a empresa que construir o prédio. A má notícia para Passo Fundo é que, mais uma vez, o município perde a verba de 8,5 milhões destinada à construção de uma nova penitenciária. Esta novela se arrasta desde 2007. O que o presídio, que primeiro seria estadual e depois virou feminino, seria construído na divisa entre Passo Fundo e Carazinho, que não quer uma penitenciária naquele local. A falta de interesse do Estado e a mobilização política de Carazinho venceram. Enquanto isso, segue a superlotação no presídio regional de Passo Fundo, com mais de 800 presos. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Obrigada. Bom, e foi sancionada ontem a lei que regulamenta os saques de contas inativas do PIS e do PASEP para todas as pessoas que tenham o benefício. O direito é daqueles que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e outubro de 1988. O saque pode ser feito a partir de segunda-feira, dia 18, pelo titular da conta PIS-PASEP ou por qualquer herdeiro. Outras informações você consegue acessando o site caixa.gov.br. A UPF segue sendo homenageada na região. Ontem foi a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha que celebrou os 50 anos da universidade. A UPF ainda nem tinha completado 25 anos quando o campus de Lagoa Vermelha foi criado. Hoje, com quase 30 anos, a unidade conta com 5 cursos que buscam o desenvolvimento dessa região. Esse foi o principal motivo destacado na homenagem às 5 décadas da universidade, prestada pela Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. A sessão solene foi proposta pela mesa diretora da Casa Legislativa. É uma empresa, uma instituição que está há 50 anos no mercado, transformando a nossa sociedade, as comunidades. Não poderia passar em branco sem que a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, fizesse homenagem. A região tem um outro nível de conhecimento, tem um outro nível cultural, graças à Universidade de Passo Fundo. Inclusive as demais instituições de ensino superior que se estabeleceram aqui em Lagoa Vermelha têm profissionais formados nas nossas faculdades, nos nossos cursos. E isso é muito gratificante. Muito bacana ver isso no dia a dia da comunidade. A história da UPF foi lembrada por todos. Uma placa de honra ao mérito foi entregue ao atual reitor e aos ex-diretores da instituição. Não apenas da universidade no seu campo central Passo Fundo, mas sobretudo pela contribuição
que a universidade tem dado na formação de profissionais aqui no campus de Lagoa Vermelha, bem como na interação que estabeleceu com a comunidade de Lagoa Vermelha com vários serviços prestados. Tanto o Planeja Lagoa, como o CETIMOV, como a nossa área de serviços de extensão universitário, é uma amostra da interação que temos com a comunidade de Lagoa Vermelha. E é um momento também de nós olharmos com bastante dedicação para essas realidades e apostarmos nesse momento em que estamos iniciando uma gestão, apostarmos no sentido de fazer com que essa região seja ainda mais reconhecida, para que as realidades vividas aqui possam ser ainda mais apreendidas no meio acadêmico e continuarmos esse laço tão forte, tão importante para a formação e para o desenvolvimento regional. O campus de Lagoa Vermelha já formou 17 mil profissionais. O total da UPF é de 76 mil diplomados, distribuídos nos 6 campi da região norte do Rio Grande do Sul. E um sistema automático de limpeza para ordenhadeiras canalizadas se tornou a primeira patente internacional da UPF. Projeto que foi desenvolvido por um ex-aluno aqui do curso de Engenharia Elétrica da universidade, o Elias Esgarbosa, com a orientação do professor Adriano Toasa, foi lançado em março durante a Expo Direto Cotrijal. Com o apoio da UPF-TEC, a ideia se tornou um produto e foi então registrado no Uruguai. O equipamento serve para todo o processo de limpeza do equipamento de ordenha sem qualquer intervenção humana. A Copa do Mundo já começou e depois do intervalo a gente mostra como está o clima de futebol em Passo Fundo. Já voltamos. O transporte intermunicipal vai ficar mais caro. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, autorizou o reajuste de 18,91% para linhas diretas e 22,20% para quem embarca ao longo do trajeto. Por exemplo, uma viagem da rodoviária de Passo Fundo até a de Porto Alegre, que hoje custa R$ 73,35, com o aumento vai custar R$ 87,25. O temporal com ventos de até 300 km por hora, que passou deixando estragos aqui na região no começo desta semana, pode ser classificado como um tornado de nível F3. Bom, nós convidamos o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, para nos explicar este fenômeno que trouxe medo e que trouxe também muita destruição, principalmente em propriedades rurais, bem pertinho aqui de Passo Fundo. Cunha, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Foi, de fato, um tornado, como está sendo classificado por diversos institutos? Ainda que oficialmente a classificação seja de responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia, todos os sintomas, todos os indícios pelos danos causados, pelos estragos, pelos reflexos, não há dúvida que foi um tornado. Mas mais importante que um nome é que foi uma tempestade violentíssima, faz parte dessa categoria dos chamados desastres naturais, e com isso esse evento realmente foi bastante forte, um evento que chega a virar caminhões aí de mais de 30 toneladas, arrancar silos, árvores, pelo rastro de destruição, tem características e sintomas sim de um tornado. Bom, a classificação ficou, o nível ficou em F3, em uma escala que vai de 1 a 5. Podemos entender que foi de média intensidade? Essa classificação ela foi feita nos anos 1970 pelo professor Ted Fujita, que é o F, relativo ao nome dele, da Universidade de Chicago. Ele classifica em F0, F1 como tornados fracos. E os fracos são já com ventos entre 117 e inferiores a 180 km por hora. E os tornados fortes vão de 180 a 300 e os violentos acima de 300 até 500. Então, essas categorias, elas são estimadas pelos danos que causam, pelo processo, não
propriamente pela medição do vento. Nesse dia aqui mesmo, em Passo Fundo, na estação meteorológica da Embrapa, nós registramos rajadas de apenas não, 87 km por hora, que também são ventos bastante fortes. Com certeza, mas que é muito menos do que 300, como foi registrado aqui na região, principalmente em Sarandi, Ciríaco e aqui pertinho em Água Santa, com muitos prejuízos. Agora, o que é preciso, Cunha, para que um tornado se forme? Para se formar esse tipo de evento, 2 ingredientes são necessários. O primeiro é o encontro de 2 massas de ar que têm propriedades físicas em termos de umidade e de temperatura bastante diferentes. E foi o que aconteceu, uma passagem de uma frente fria, entrando uma massa de ar frio sobre o continente com menor teor de umidade, o encontro com um ar quente e úmido que originário da região amazônica, e esse encontro então propicia a formação das chamadas supernuvens, nuvens que atingem até 12 a 15 quilômetros de altura o seu topo, e isso forma então um processo de movimento ascendente, processo tecnicamente chamado de convectivo, que forma dá aquele formato de funil, que são as gotas de água, na verdade, girando. Isso, quando atinge o topo da atmosfera, como se com um centro de pressão muito baixo, acaba sugando tudo. É isso que levanta animais, levanta árvores, arranca telhados, enfim, causa todo o poder de destruição. Então, o necessário é isso, encontro de massas de ar com características físicas de temperatura e umidade muito diferentes. Isso é mais comum nessa época do ano, aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul? Sim, a região mais sujeita a esse tipo de evento no Brasil é de São Paulo para baixo, a região sul e a região sudeste. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados bem propensos a esse tipo de fenômeno. E quais são as épocas do ano? As épocas mais comuns são as chamadas estações de transição, outono e primavera. São as 2 estações problemas em termos de defesa civil em que esse tipo de evento ocorre com maior frequência. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir aqui falando sobre o tempo. Obrigada. Obrigado. Bom, e Passo Fundo teve hoje registro de geada. A Defesa Civil emitiu um alerta de onda de frio intenso com possibilidade de geada e também de temperaturas negativas para a nossa região nos próximos dias. Veja então como deve ficar o tempo amanhã e no sábado. A previsão para a sexta-feira é de céu encoberto em Passo Fundo com bastante nuvem durante o dia e temperaturas baixas. A mínima fica na casa dos 3 graus e a máxima não passa de 10. Para o sábado, céu nublado com muitas nuvens. Mínima 2 graus, máxima não passa de 13. A adolescência é tida por muitos como uma fase de incompreensões, de mudanças físicas, psicológicas, sociais. E como é ser um adolescente dentro de uma casa de acolhimento? Como se dá a construção da própria identidade quando se está afastado da família? Essas questões foram vivenciadas em uma oficina com os monitores destas casas através do projeto de extensão aqui da UPF, Educação e Cidadania. Pode parecer um simples pano, mas dentro das técnicas do teatro, do jogo dramático, ele se torna o elemento que representa de várias maneiras um conjunto de sentimentos vividos por adolescentes que estão em casas de acolhimento. Tristeza, medo, revolta, necessidade de proteção e apoio são alguns dos sentimentos representados por esse grupo de cuidadores, profissionais que acabam sendo a única referência adulta dos acolhidos. Isto não é um pano, tá? Isto não é um pano. Isto não é um pano, mas é... Certo? Quem já passou pela adolescência sabe o quanto o mundo interno e o mundo externo são conflitantes, e trabalhar com as vivências dessa etapa dentro de uma casa de acolhimento é o desafio diário desses cuidadores. Por isso, professores e bolsistas do projeto Educação e Cidadania da UPF estão organizando atividades teóricas e práticas para construir estratégias com os monitores. Hoje nós vamos fazer um jogo dramático onde os cuidadores vão se sentir exatamente como os adolescentes quando chegam na casa. Chegam numa casa onde toda a parte física lhe é estranha, as pessoas lhe são estranhas
e ele se sente num mundo que não é o dele e que ele não gostaria de estar. Então, assim é que vão se sentir hoje os cuidadores, para passar pela mesma experiência que esses adolescentes passam ao chegar na casa. Posterior à atividade, esse jogo dramático, nós faremos então um diálogo, né, para ver como se sentiram e vamos propor algumas alternativas, porque uma questão é, vamos levantar as dificuldades, mas e o que fazer com elas? Todos nós somos adolescentes. Num primeiro encontro, nós tentamos resgatar um pouquinho disso, 15 dias atrás, com os cuidadores, a questão de você resgatar o teu adolescente, aquela referência que todos nós temos, né? E hoje nós vamos continuar nesse sentido, trabalhando um pouco também da resiliência, que é um conceito interessantíssimo, importantíssimo, que ajuda a nos salvar e nos trazer mais sabedoria para o dia a dia. Resiliência para entender que mesmo passando por grandes impactos físicos e psicológicos, o ser humano possui uma grande capacidade de se restabelecer, recuperar o equilíbrio. Eu acredito que como acadêmico de artes visuais e como futuro professor, é interessante isso que o projeto traz da humanização, porque vai ser de extrema importância para mim na minha formação futura. Humanização para se fortalecer coletivamente. O momento da gente parar, da gente também se compreender, se escutar, né, para depois o que a gente faz no dia a dia, né, com os adolescentes na casa, para ver que a gente não está sozinho também, né, mas como a gente está em grupo, o trabalho é um trabalho conjunto, continuado, né? Então esses encontros são muito importantes para o nosso trabalho do dia a dia. Acho que são momentos que a gente se une, o grupo se une muito e troca ideias e troca estratégias de atendimento aos adolescentes, que é um público muito complicado de se trabalhar nas casas de acolhimento. E eu acho que a importância é essa, a gente se fortalece, a gente troca ideias, troca experiências e isso é muito válido no trabalho do dia a dia. Aprender a ler e escrever nem sempre é fácil para todo mundo. Quando a criança apresenta sintomas de dislexia, o processo pode ser mais difícil. Por isso, a pedagogia vem buscando por métodos para facilitar esse aprendizado. Olha só. Aqui a gente tem como exemplo a obra Alfabetização para Disléxicos, escrito pela professora, a pedagoga Marisa Zílio, aqui da UPF. Professora, mesmo que seja um grande desafio, né, ainda é possível que crianças com dislexia aprendam, se alfabetizem tanto quanto crianças sem distúrbio aparente, certo? Correto. E essa é a missão mais importante que a escola desenvolve, né? Que é alfabetizar. Nós estamos no mundo letrado, sem aprender a ler e escrever, nós não caminhamos adiante nem nas nossas aprendizagens, nem na nossa inclusão social. Todo disléxico pode aprender se for utilizado um método adequado, né, à sua incapacidade, vamos dizer, de leitura e escrita, né? Então, pensando nisso e tendo no meu consultório várias crianças com problemas de alfabetização, nós criamos esta obra. Num primeiro momento, preocupada com isso, eu escrevi o livro do professor, onde fala, né, da criança disléxica e qual o método que tem que ser utilizado mais adequado a ela. Então, criamos o livro do aluno, né, que é este livro, caderno, onde ele vai fazer os seus exercícios e vai poder, aos poucos, ir se alfabetizando. É importante salientar que o método tem que ser o fonético. É um processo muito bem pensado para que o disléxico tenha maior facilidade para adquirir, né, o conhecimento da sua linguagem escrita, falada e lida. Então, este é o método, né, que nós utilizamos neste livro, caderno do aluno, para que a criança realmente atinja o seu objetivo, que é aprender a ler e escrever. Perfeito, professora, muito obrigada. Bom, é isso aí. Se você se interessou pelo assunto, os livros podem ser comprados junto da professora Marisa ou então pelo site da editora Méritos, que está aqui na tela. Bom, de hoje até 15 de julho, o mundo vai se tornar o planeta do futebol. Bilhões de pessoas mudam a rotina, renovam suas esperanças em torno da Copa do Mundo. O Brasil busca o 6º título. Só aí já é motivo para mobilização? Será? Não é isso que a gente vê na rua. Olha, faz tempo que o país não via tanta desmobilização para uma Copa do Mundo como nesta edição. Hoje começa a Copa da Rússia, mas nem parece. Por que tanto desinteresse? Parece desmotivado por muita coisa, inclusive pela Copa.
o descontento geral faz com que a gente não tenha motivação nem mesmo para o futebol, que é a motivação quizás mais importante que tem o brasileiro, né? Com o pé meio atrás, né, por causa da Copa passada do Brasil, que foi uma vergonha, né, para a seleção, mas estamos confiantes que o Tite acho que vai melhorar muito. Apesar das dificuldades que o Brasil vem passando, o futebol é um meio de o povo resgatar um pouquinho daquela esperança. Ainda mais com o Tite que arrumou o time. E tu tá confiante pelo jeito? Eu sim. A bagunça que tá, né, pra gente ter muita força, assim, acho que é hora de se unir mesmo e que nem eles vestiram aquele terninho, né, acho que a gente também tem que usar e pensar também a respeito de todas as coisas. É verdade que a mobilização dos jogadores em torno do lance do terninho passou uma mensagem de união. Mas aqui em Passo Fundo, a Avenida Brasil, principal via do município, a Rua Moron, conhecida por ser a mais charmosa da cidade, olha aí, nada de decoração. Quase que a totalidade das lojas com vitrines igual a um dia qualquer, uma semana normal. Talvez o aperto econômico tenha refletido na preparação do comércio para a Copa. Talvez. R$500 dá uma camisa. Tu viu isso, né? R$500. E aí fica difícil, né? E você não ouviu mal. É isso mesmo. Quase R$500 a camisa oficial da seleção brasileira. Todo mundo poupando de um lado do outro aí, daí vai pagar R$500 na camisa. Difícil, né? Por um pouco menos, você pode entrar no clima com a camisa modelo torcedor, que sai por até R$300. E tem mais simples, por R$180. Estou bastante motivada, porque afinal, né, Copa do Mundo, Brasil, todo mundo quer aquele hexa, né? E eu acho que esse ano é um ano de força, né, para nós, então acho que a gente está motivado sim. Motivação que nesta loja não ficou para trás. O pessoal aqui se uniu e resolveu decorar por fora e por dentro do ambiente. É uma espécie de corrente positiva, para quem sabe fazer da vitória no futebol o combustível para vencer em outras frentes também. Nós temos uma equipe bem legal, né? Se unimos todos para poder decorar a loja inteira, para ficar agradável tanto para nós e para os clientes que entram na nossa loja. E ajuda a vender, eu acho também. Com certeza, é um atrativo a mais, um diferencial que nós temos é essa coisa bonita, né, da Copa. Já que estamos no ano de Copa, nada mais do que a gente, né, se adaptar e entrar no clima. Mesmo com a pesquisa recente do Datafolha, que apontou que 53% dos brasileiros não estão interessados na Copa da Rússia, a paixão pelo esporte está no DNA do país. O descontentamento é evidente, mas no fundo tem uma torcida também. Com tudo que o brasileiro está passando ainda, mesmo assim é o país do futebol, gosta do futebol. Eu sou apaixonado por futebol, não tem. O brasileiro é assim. Até quem não é daqui reconhece a nossa paixão, sem deixar de valorizar a própria. É o caso do Daniel, que vimos no início da reportagem. Eu sou argentino e eu gosto de futebol e admiro a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. O argentino também tem? É, também, a mesma coisa. Mas o ambiente está frio. Tu sente que a Argentina está mais mobilizada que o Brasil? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mesmo com os mesmos problemas e as mesmas complicações socioeconômicas que a gente tem, né? Os problemas são iguais lá que aqui. Mesma coisa. Quanto tempo de Brasil? 15 anos. Aqui em Passo Fundo? Em Passo Fundo. Mas ainda tem o sotaque argentino, né? É, não se perde. E aí na Copa vai torcer para quem? Até onde avance a Argentina por Argentina. Depois conversamos. Valeu, obrigado. O Brasil joga domingo às 15h contra a seleção da Suíça. É a primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. A UPF informa que o calendário acadêmico ele não vai ser alterado na primeira fase em razão da Copa do Mundo de Futebol, tendo em vista os ajustes que a UPF já fez na programação por causa dos feriados e também por causa da greve dos caminhoneiros. O governo brasileiro estima movimentar cerca de 20 bilhões de reais se a seleção chegar até a final na Copa. Bom, hoje a gente fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo, ao 12h30, com novas informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.